Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de maio, nós vamos meditar em Jó, do capítulo 25 ao capítulo 27. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 25, Deus versus homem. É o que nós vamos ver aqui no capítulo 25, né? É a terceira resposta de Bildade a Jó. E aqui nós vamos ver que Bildade se acha coberto de razão, né? No trato com Jó e tendo Jó como pecador. Veja só. Ele é um capítulo bem pequenininho, eu acho que é o menor capítulo do livro de Jó, é o capítulo 25. Então, Bildade de Suá respondeu: Deus é poderoso e temível, e ele impõe paz nos céus. Quem pode contar os exércitos celestiais? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais do que as estrelas. Comparado a ele, somos larvas. Nós, mortais, não passamos de vermes. Isso mesmo. E o capítulo 26 é um novo discurso de Jó em relação à Bildade. Grande ajuda você deu aos indefesos. Belo socorro prestou aos fracos. Sábio conselhos ofereceu, como esclareceu minha ignorância. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o espírito que fala por teu intermédio? Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está diante de Deus. O lugar da destruição está encoberto. Deus estende os céus ao norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Envolve a chuva com demais nuvens e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e esconde com as suas nuvens, criou o horizonte para separar águas e definir o limite entre o dia e a noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem de sua repreensão. Com o poder acalmou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho. Com o seu corpo trouxe beleza aos céus e com a sua mão feriu a serpente veloz. Isto é apenas o começo de tudo o que ele faz. Um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão do seu poder? E aí nós vamos ver o discurso final de Jó. É assim que está no título desta Bíblia. Aqui é um discurso de convicção dele. Veja só. Juro pelo Deus vivo que tirou de mim os meus direitos, pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tiver fôlego de Deus nas minhas narinas, os meus lábios não pronunciarão maldade, e a minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês. Defenderei até a morte a minha integridade. Afirmarei a minha inocência sem hesitar. Por toda a vida terei consciência limpa. E aqui Jó nos ensina muito, e é nesse texto aqui que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. E eu tenho uma pergunta para você: como está a sua consciência? Você tem consciência e você reafirma a sua integridade? E aqui Jó faz isso falando todos os meus passos da minha vida. Eu sei bem o que eu fiz e eu declaro, né? Não vou dizer nada contrário, não darei razão a vocês, defenderei até a morte a minha integridade. Confiança, né? Que Jó tinha. Pois bem, afirmarei minha inocência sem hesitar. Por toda a vida
terei consciência limpa. Quando meus inimigos seja castigado como perverso e os meus adversários como aqueles que praticam o mal. Pois que esperança tem o ímpio quando Deus elimina, quando ele lhe sai e tira a vida? Acaso Deus ouvirá o clamor? Quando vier sobre vocês o sofrimento, acaso se lembrarão do Todo-Poderoso? Pode clamar a Deus a qualquer momento. Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus e não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram tudo isso e, no entanto, dizem coisas inúteis. Isso é o perverso que receberão de Deus até que é a herança do Todo-Poderoso, este dará aos opressores. Pode ser que também grandes famílias, mas seus filhos morrerão na guerra e de fome. Uma praga eliminará sua sobrevivência e nem mesmo suas viúvas chorarão por eles. Ele está falando do perverso. Pode ser que o perverso tenha muita riqueza e acumule montes de roupa, mas o justo vestirão as suas roupas e os inocentes repartirão a sua riqueza. Os perversos constroem casas frágeis, como teias de aranha, e precárias como um abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas ao acordar, veem que toda a sua riqueza se foi. O terror os encobre como uma inundação e os arrasta pelas tempestades da noite. Um vento do leste carrega e desaparece, arranca-os do seu lugar, sopra violentamente sobre eles sem piedade. Lutam para escapar do seu poder. Então, todos batem palma e riem deles com desprezo. Isso mesmo. E amanhã, hoje foi bem rápido, não é? Os nossos capítulos. E amanhã nós vamos ver que Jó vai falar sobre sabedoria e entendimento. Você sabe a diferença? Amanhã falaremos sobre isso. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, colocamos aos Teus pés. E pedimos que o Senhor dirija sempre os nossos passos e nos ajude a todos os nossos dias estarmos conectados contigo. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, convidar mais alguém para inscrever. E você já é inscrito? Se não, por favor, se inscreva. Você, quando se inscreve aqui no canal, quando compartilha esse vídeo, você se torna missionário junto comigo, me ajudando nessa missão de propagar a palavra de Deus. Deus te abençoe.